Uma guerra está sendo montada em Salvador na partida de logo mais às 7 horas da noite do Inter contra a equipe do Vitória no estádio do Barradão. A escalação do Internacional está confirmada e tem uma novidade importante no setor do ataque através da escolha feita pelo técnico Ramon Dias. Já o Vitória faz mistério, principalmente em relação ao lateral esquerdo Ramon, que não tem a sua escalação nem descartada nem confirmada. Mistério que pode ser milionário e que vai existir até o instante final antes da divulgação da escalação. A gente fala também sobre tabela do Campeonato Brasileiro, porque um cálculo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais aponta qual o risco de queda do Internacional neste momento. Tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero trazer as últimas informações antes da final de Copa do Mundo, que acontece no Barradão, às 7 horas da noite, contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Um clima de guerra está sendo montado e o time de Ramon Dias está confirmado no papel. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. ZAPAY, Zapay, faz o download gratuito. O link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? Muitas informações a passar sobre o jogo de logo mais contra o Vitória às 7 horas da noite. E a primeira e principal delas, a escalação do técnico Ramon Dias, que foi confirmada no treinamento de ontem com os portões fechados no CT Parque Gigante e foi publicada pelo repórter e jornalista Alexandre Ernst, do canal do Vozes do Gigante. Ricardo Matias ganhará uma chance entre os titulares, na vaga de Rafael Borré, e Cleiton Sampaio assume a vaga no setor defensivo deixada por Gabriel Mercado. Com isso, o time do Inter está confirmado com Ivan no gol, uma linha de 3 que terá Vitão, Cleiton Sampaio e Juninho. A novidade se mantém como foi contra o Galo, Vitinho na ala direita, Bernabei na ala esquerda e um quarteto de meio campo, com Thiago Maia, Bruno Gomes, Tabata e Alan Patrick. O atacante será Ricardo Matias. Esse é o time do Inter para encarar a equipe do Vitória hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro. A novidade, a entrada de Ricardo Matias. Carboneiro, de novo, fica no banco de reservas. Dessa forma, Ramon Dias também cumpre a promessa que ele mesmo fez após o jogo contra o Galo, de colocar em campo um time agressivo em Salvador. Sem Carboneiro, que tem problemas de recomposição no entendimento da comissão técnica, deixa o time do Internacional um pouco vulnerável e, por isso, acaba ficando de fora da escalação. O clima em Salvador é de final de Copa do Mundo, é de guerra. 28 mil torcedores são aguardados no estádio do Barradão, todos os ingressos foram vendidos. A direção do Vitória fez uma mobilização especial, inclusive com promoção, ingressos a partir de R$20 para lotar a casa e assim criar um clima hostil para o confronto contra o Internacional. Este ambiente de mobilização se percebe na fala do zagueiro Camutanga, do Vitória, que foi entrevistado, questionado sobre o confronto e falou sobre a necessidade de puxar o Internacional para a parte de baixo da tabela. A gente ouve o que falou o zagueiro da equipe baiana. Agora estamos mais perto de sair. A gente sabe que um resultado positivo aqui pode tirar a gente da zona do rebaixamento por uma rodada, dependendo do resultado do Santos e Palmeiras, né? E também é um jogo muito importante, porque a gente ganhando, a gente fica a 2 pontos também do Internacional, pode trazer ele para a briga com a gente. Então, o jogo de amanhã é um jogo muito, muito importante para o restante da competição. Essa declaração do Camutanga, ela repercutiu muito e ela é até um pouco óbvia para o Vitória. É uma chance muito preciosa de jogar em casa, mediante uma mobilização do seu torcedor, contra um adversário que é direto na briga pelo rebaixamento e puxar o Inter para esta briga que o Vitória com certeza está. E deixar o Inter ali definitivamente. Para o Vitória, quanto mais times estiverem embolados nessa parte de baixo, melhor. Porque o Vitória mais tem galhos e rochas para se segurar e sair da zona de rebaixamento, que é exatamente o objetivo nessa partida de hoje contra a equipe do Internacional, do ponto de vista do Vitória, tá? Em relação a isso,
O time do Vitória, do Jair Ventura, tem uma dúvida, duas dúvidas na verdade. O Mateuzinho, meia, principal jogador do Vitória, tem um mistério em relação a se ele joga ou não, mas o principal mistério envolve o lateral esquerdo Ramon, que pertence ao Internacional e caso jogue, vai gerar uma multa de R$1 milhão nos cofres colorados. A direção do Vitória não está dizendo se vai ou não vai pagar a multa. E um ambiente de mistério está se criando por lá. A ideia é justamente essa, confundir um pouco a cabeça do Internacional. É clima de decisão. O Vitória não precisa avisar o Inter para escalar o jogador, tá? Basta colocar o Ramon em campo. Colocando o Ramon em campo, automaticamente gera a multa contratual de R$1 milhão, que depois seria paga pelo clube baiano. Mas o Vitória não precisa avisar o Internacional. E o Vitória está jogando com isso. Vai colocar o Ramon para jogar? Não vai colocar o Ramon para jogar? A gente vai ter certeza disso somente no momento que a escalação for divulgada pelo técnico Jair Ventura, tá? Eu fecho falando sobre a importância do jogo para vocês terem uma ideia. E isto está calculado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que fez um cálculo apontando qual a probabilidade de rebaixamento dos 6 últimos clubes do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos lá. O Sport, praticamente rebaixado, 99,97% de chance de rebaixamento. Juventude, 96,5%. Fortaleza, 79,7%. E aí vem os times que estão brigando praticamente por esta última vaga da zona do rebaixamento, tá? Vitória tem 65% de chance de cair. Santos, 33,2% de chance de cair. E o Inter, 9,6% de chance de cair. A chance do Inter, do ponto de vista matemática, ela é muito menor do que dos outros times de ser rebaixado. Mas é claro que para isso também é levado em consideração a tabela e é levado em consideração uma possibilidade grande que o Inter tem de um bom resultado lá no Barradão. E para que isso se confirme, isso precisa ser confirmado. O Inter precisa confirmar esse resultado lá diante do Vitória, que também pode fazer um resultado que vira toda essa situação. Por isso, hoje é um jogo tão importante. Final de Copa do Mundo, no Barradão, às 7 horas da noite, contra a equipe do Vitória. Deixa teu like, se inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!